Fala, Fernando, saudações, de volta aí para mais uma entrevista imperdível, principalmente porque a nossa entrevista hoje vai abordar algo que muito nos aflige em um mundo em que a cada década que passa o volume de informações que bombardeiam os nossos neurônios aumenta de forma muito assustadora. E se a gente levar em consideração que o nosso sistema nervoso ele não evoluiu de uma década para outra na mesma proporção do aumento do volume de informações que nos bombardeiam aí no nosso dia a dia, né? E fica extremamente difícil para conseguirmos armazenar e consolidar tanta informação no nosso HD. Então, hoje nós vamos falar de memória. É ou não é, Fernando? É isso aí. O tema é um tema muito interessante, né, Fabrício? Eu considero assim como, vamos dizer assim, a fronteira do conhecimento. Nós sabemos muito pouco sobre esses aspectos relacionados à neurobiologia. Então, o desafio é muito grande. E, como o canal já diz, né, o que o exercício tem a ver com isso, né? Com esses aspectos. Vamos falar sobre memória, vamos falar sobre cognição, vamos falar sobre doença de Alzheimer, vamos falar sobre aprendizagem, de que forma que o exercício pode contribuir isso. E falar um pouco também, de repente, de saúde mental, que é um grande mal que nos aprende nesse mundo moderno. Então, a expectativa é muito grande de aprender um pouco mais sobre o exercício físico relacionado à memória e à cognição. Sim, verdade. E, Fernando, é difícil a gente saber quem que não sofre disso hoje, na verdade. Quem que não sofre desse mal, que é literalmente não ter memória, né? Mas acredito aí que nós vamos ter um bate-papo muito esclarecedor sobre o tema e principalmente a relação do exercício físico com a memória. Então, o nosso bate-papo de hoje, ele é com o professor Ricardo Augusto Leone de Souza. O professor Ricardo, ele é profissional de educação física, ele fez o seu mestrado em educação física pela UFS, tem doutorado com tese em neurociência no programa de ciências farmacêuticas da UFRJ, pós-doutorado na linha de neuroimunoendócrino pelo programa multicêntrico em ciências fisiológicas da UFVJM, e ele possui especialização em fisiologia do exercício e em metodologia do ensino. Ele é parceiro da Dana Foundation, que é a organizadora aí das atividades da Brain Awareness Week, conhecida aí no Brasil como Semana do Cérebro. E ele também é membro da Society for Neuroscience e integrante também do grupo de estudos em neurociência de exercício, o GENE, da UFVJM. As suas linhas de pesquisa são principalmente sobre doenças neurodegenerativas, neuroinflamação, memória, distúrbios de humor, metabolismo, atividade física e exercício físico e saúde. Então, antes da gente chamar, né, o nosso convidado de hoje, a gente vai pedir, né, a todos que apoiem esse projeto com seu like, assinando as notificações e também compartilhando esse vídeo. Então, já a gente volta com o professor Ricardo para falar de memória e exercício físico. Bom, nós já estamos aqui com o professor Ricardo para mais um bate-papo aí científico muito legal sobre memória e exercício físico. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Agradecer aí a você, Fabrício, ao professor Fernando Grip também, aos dois professores aí pelo convite. Eu espero que eu consiga atender às expectativas deste bate-papo aí. Com certeza. Seja bem-vindo, viu, Ricardo? Obrigado pela sua disponibilidade aí, viu? Ricardo, eu queria que você falasse só uma introdução, né, para o pessoal que não te conhece, de forma bem resumida, né, um pouquinho da sua trajetória, né, e principalmente pensando no tema que nós vamos discutir hoje, que é a memória e o exercício físico.
Resumir minha trajetória é meio complicado, porque a minha vida são muitos altos e baixos, na verdade mais baixos do que altos, mas vou tentar. Entrei na educação física para me tornar profissional de educação física, porque meu pai era professor de educação física, foi vice-campeão brasileiro de futebol de salão, meu tio foi campeão sul-americano de atletismo, a mãe da minha irmã, a irmã particular que eu tenho, foi bicampeã mundial de vôlei, e minha irmã foi da seleção brasileira de RD, e eu sou o único que, no máximo, que ganhou foi um título estadual no vôlei. Mas não cheguei a ter nada em competições a níveis maiores, tipo brasileiro ou mundial, como os pregressos da minha família. Sempre gostei muito de estudar, mas infelizmente meu caminho foi cortado quando eu finalizei faculdade. Fiz minha primeira pós-graduação e estava tentando adentrar o mestrado na época na Federal. A minha mãe teve um AVC. Esse AVC conduziu ela a 3 anos de um coma vegetativo. E esse coma vegetativo da minha mãe foi o que inicialmente me introduziu ao mundo das neurociências, que eu nem sonhava que um dia eu voltaria ao mundo da pesquisa. Porque quando ela entrou em coma, eu tinha que fazer uma escolha. Eu ganhava muito bem, eu trabalhava em 14 centros, eu morava na cidade de Salvador, na Bahia, na época. E dava muita aula de capoeira, eu sou capoeirista desde criança, então foram quase 30 anos de capoeira na minha vida, e sou ex-atleta de voleibol, então as pessoas estavam sempre me convidando para viajar pelo Brasil, dar workshops, enfim. E eu tinha que escolher entre seguir a carreira acadêmica e trabalhar, e obviamente eu escolhi trabalhar porque eu tinha minha mãe numa situação que eu não tinha como continuar com a vida acadêmica. Quando ela faleceu, eu morei fora do Brasil 4 anos, fui para passar 1 ano, como todo mundo vai fazer um simples intercâmbio. Acabou que eu adentrei a área de fitness lá, me tornei gerente em academias da área de fitness, trabalhei com musculação, personal trainer e uma coisa chamada bootcamp, que é uma versão mais rústica, digamos assim, do CrossFit. Ele é mais bruto, né? Vou dizer deste modo. Não pegou, o bootcamp ele não pegou no Brasil, ele é muito bem quisto no Reino Unido, onde eu morei, e ele é muito bem quisto na Austrália. Aqui no Brasil, o bootcamp não pegou. Ele é uma mistura de treinamento físico-militar com fitness. E quando eu voltei para o Brasil, eu não acreditava que eu conseguiria voltar para a área de pesquisa, nem para continuar, porque a maioria das pessoas entraram na pesquisa porque a porta abriu, na faculdade, porque eram bons alunos, etc. Não era o meu caso. Antes de entrar na faculdade, eu já queria ser doutor. Eu achava o máximo quando eu via um cientista, quando eu via uma palestra, eu tinha 15, 16 anos de idade, eu já dava aula de capoeira nessa época, e quando eu ouvia falar assim, a fulana é doutor em alguma coisa, e eu ia assistir já maravilhado, achando que a pessoa seria o máximo. Infelizmente hoje a gente sabe que não basta ter título, né? Não é bem assim. Mas eu era maravilhado e eu queria fazer parte do mundo da pesquisa. Mas devido a esse coma vegetativo da minha mãe, foram quase 10 anos fora do mundo acadêmico, e eu voltei para o Brasil porque eu não tenho um passaporte europeu. Então, na verdade, a opção seria casar para ficar lá. A Irlanda, que era a República da Irlanda, que era o país que eu estava na época, não me dava a opção de ficar. Quando eu retornei, eu comecei a estudar para fazer vestibular para medicina. Eu tinha 3 meses estudando e abriu a primeira turma do mestrado em Educação Física da Universidade Federal de Sergipe. Então eles não tinham doutorado, abriram o primeiro mestrado deles, e eu tentei, mas aquele tentar, tipo, uma pessoa que me estimulou muito na época, eu nem me inscrevi, a pessoa que mandou meu currículo, eu não tinha nem... eu não acreditava que era possível, porque eram muitos anos fora do meio acadêmico. E aí fiz a seleção e passei em primeiro lugar. Avisar, vou ser bolsista e agora eu vou até o final. Quando eu entrei para fazer o mestrado, eu já entrei na cabeça. É mestrado e doutorado, não vou parar no mestrado, e depois do doutorado, concurso. Só que isso era nos idos de 2012, quando a gente tinha concurso nas federais pelo Brasil inteiro, você tinha 5, 4 pessoas concorrendo por vaga quando tinha. Lá na federal que eu estava mesmo, onde eu fiz o mestrado, abria concurso direto e nem profissionais com doutorado ou mestrado tinham para concorrer. Então, se tinha vaga, o concurso abria e não tinha ninguém inscrito. Então, era uma coisa bem mais tranquila do que está atualmente, né? Devido aos constantes cortes de verbas, enfim, que já vem de longa data. E restrições, diminuição de profissionais, não vou entrar nesse mérito.
E aí, quando eu terminei o mestrado, eu tinha que fazer o doutorado, e, infelizmente, eu enxergava que o sul do país era o lugar mais ideal para mim, sul ou sudeste. E eu acabei passando um ano num laboratório em Curitiba, e posteriormente fiz meu doutorado na UFRJ, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de neurociências, num grupo muito forte de neurociências aqui no Brasil. Eu considero eles os principais pesquisadores nessa área aqui no Brasil, mas hoje é muito difícil de você comparar, porque você tem pesquisadores muito bons no Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro, você tem um pessoal no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e na própria UFMG, na USP, né, que fazem produção e de pesquisa na área de neurociências a nível de ponta, no mundo mesmo, né? E eu dei sorte de entrar nesse grupo, aprendi muito dentro da área das neurociências, e agora é tentar trazer para o mundo da educação física, que é o que eu venho tentando fazer, o mundo do exercício físico, o pouco que eu pude aprender com os profissionais fantásticos que eu tive contato nos anos do meu doutorado. Muito legal essa história, Ricardo. Assim, eu fico pensando, o tema central, né, da nossa conversa vai ser memória, né? E você trouxe uma série de memórias aí, né, da sua vida. Mas eu acho importante a gente comentar qual que é a diferença entre memória e a cognição, né? O que está envolvido nos aspectos cognitivos e o que é memória especificamente no tema da nossa conversa. Isso é uma coisa bem bacana, Gripe, de ser perguntada, porque muitas pessoas confundem, até assimilam os dois conceitos como sendo a mesma coisa, e apesar deles serem, principalmente a função cognitiva, a cognição, ser extremamente interdependente, né, ela depende muito da memória, elas não são a mesma coisa, né? A função cognitiva, por muitos cientistas, ela é qualificada como a capacidade de você adquirir conhecimento que possa ser aplicável, né, de algum modo prático, através do pensamento, através do raciocínio lógico. E a memória é a capacidade que a gente tem de adquirir, formar e consolidar a informação no nosso cérebro. Então, basicamente, de estocar informação. Então, eu, nas minhas palavras, diria que a memória é a capacidade que nós temos de estocar informação, e a função cognitiva é o que nós vamos fazer com essa informação. Bacana. E aí, assim, qual que é o problema que acontece, né? De que forma que ocorre esse declínio da função cognitiva e essa perda da memória? É um processo de envelhecimento normal? Como é que se explica essa queda, né, dessas funções? Bom, basicamente, a literatura científica, ela tem trazido para a gente dois conceitos básicos, um referente à resistência insulínica e o outro referente a um processo inflamatório. Isso não depende de patologia, nem de condição específica que leve a pessoa, o indivíduo ou o animal a ser induzido ou a perder memória ou a ter uma diminuição da sua capacidade cognitiva. Então, eu vou tentar abordar a parte mais clássica nesse momento, mas que ela não se constitui mais hoje como verdade principal nas neurociências. Contudo, as grandes publicações e o volume de publicações que você pegar na literatura atual, em 2020, ainda será em 2020, 2021, possivelmente, falando sempre sobre resistência insulínica e cognição. Então, eu preparei aqui um slide para deixar aqui apenas destacar algo pontual com relação a isso. Eu estou tentando compartilhar aqui. Apareceu aí para vocês? Ok. Apareceu. Então, vou tentar ser bem rápido e pontual. Esse artigo eu publiquei este ano. Então, ele fala sobre links entre o diabetes mellitus tipo 2 e o Alzheimer. O Alzheimer, como vocês sabem, é o principal tipo de demência conhecido, né, onde a gente tem como característica principal a perda da memória. E aqui a gente tem uma figura da via da P3K, bem simplificada. Nós temos aqui o hormônio, o que acontece nessa via é que o hormônio insulina, ao se conectar ao seu receptor, vai estimular uma cascata de sinais. Nós temos hoje, na literatura científica,
6 substratos de receptores de insulina identificados, que seriam o IRS1, que vocês podem ver aqui na figura, o IRS2, que vocês podem ver na figura, o IRS3, 4, 5 e o 6, que não estão na figura. E por que nessa figura só está o 1 e o 2? Porque apenas o 1 e o 2 interferem no metabolismo glicolítico. Então, quando você tem uma falha na fosforilação, na ativação da fosforilação em tirosina de IRS2, normalmente você é levado a desenvolver a resistência insulínica sistêmica e o diabetes gestacional. E algumas pessoas podem desenvolver, inclusive, obesidade, que também é uma das características da obesidade, essa falha. Quando a falha ocorre na ativação dessa fosforilação em tirosina, nos resíduos de tirosina em IRS1 no cérebro, né, principalmente nas áreas de hipocampo, córtex, amígdala, bulbo olfatório, você pode ter declínio da função cognitiva e perda de memória. Então, são modos de ativação extremamente similares e que são favorecidos por um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, aqui a gente está vendo uma descrição do processo inflamatório na doença de Alzheimer, onde a gente tem todas as pessoas saudáveis ou que têm Alzheimer, elas têm no cérebro a proteína precursora amiloide, que é a APP, e a APP, ao ser clivada pela beta e gama secretase, ela forma um resíduo extremamente citotóxico, que é o peptídeo, a beta, né, o beta-amiloide, 140 a 142. E o acúmulo desse peptídeo leva à formação de oligômeros, que são os oligômeros do peptídeo beta-amiloide, que favoreceriam o declínio da função cognitiva e a perda de memória na doença de Alzheimer. E que esse declínio de função cognitiva e perda de memória, eles são mediados principalmente por uma astrogliose e uma microgliose, ou seja, nós temos uma reativa gliose, né, em diversas áreas do nosso cérebro. E aí você tem diversas cascatas pró-inflamatórias que são ativadas. Eu destaquei nesse artigo a JNK1, a via da JNK, mas existem outras vias, como a via do TNF-alfa e outras. Eu trago esse artigo aqui também, apenas para quem quiser buscar depois na literatura científica. É uma outra revisão bem bacana sobre o tema também. Bacana. Então, essas seriam as duas principais formas, né, de você... eu interrompi aqui. Tá normal aí a tela já para vocês? Normal. Show. Okay. Então, eu interrompi aqui já o compartilhamento. Então, a resistência à insulina e o processo inflamatório, atuando concomitantemente, levariam a esse processo de perda de memória e declínio da função cognitiva. Contudo, a gente tem registro de pacientes que morreram com Alzheimer, tá? E que, por exemplo, não apresentavam resíduos em quantidades maiores do peptídeo beta-amiloide, né? Então, a expressão do peptídeo beta-amiloide não era tão elevada nesses indivíduos, apesar de ser uma marca clínica. Né? O diagnóstico clínico ele é feito deste modo. Existem casos em que a gente não consegue identificar astrogliose e microgliose. Existem casos em que você não identifica um processo de resistência à insulina, mas isso se deve mais principalmente eu diria que as limitadas técnicas que a gente tem hoje para abordar isso em cérebros de humanos, né? O que se faz mais factível a pesquisa com animais. Sim. Até a única técnica que você consegue hoje abordar áreas específicas do cérebro, colocando um marcador, é através do uso do PET scan, né? E através de uma tomografia por pósitrons, você injeta ali um marcador pela veia da pessoa, 20 minutos depois, que é uma sobrevida desse marcador, você vai ter apenas mostrando, por exemplo, se for injetada glicose, onde você tem mais glicose no cérebro daquela pessoa naquele momento. Mas não é algo não é algo que tem em qualquer lugar. Nas capitais, às vezes, só um hospital tem da capital, 2 hospitais. Interior você não vai encontrar essas máquinas, elas são caríssimas, muito caras, e o custo de cada exame desse ele é muito caro, né? Muito caro. Então, inviabiliza hoje, né? Talvez no futuro não seja mais tão caro, esse tipo de pesquisa. Não são todos os grupos que têm acesso a fazer pesquisa com esta técnica. Sim. Ô Ricardo, e assim, pensando nesse momento, hoje, pensando no diagnóstico, né, do Alzheimer, eu li esse trabalho que você mostrou aí, trabalho muito legal, e você inclusive comenta no trabalho outras condições, além do diabetes, que podem favorecer aí, né,
os problemas cognitivos, da função cognitiva. E você cita, inclusive, a obesidade. E aí nós vamos começar a caminhar aí já para entrar no exercício físico. Mas o primeiro ponto, né, diante disso tudo que você falou, eu estaria correto se eu falasse que a inflamação parece ter um papel central no surgimento dessa doença, e qualquer uma dessas doenças que leve a um quadro inflamatório, não só o diabetes, mas uma condição de obesidade, vai favorecer esse prejuízo na função cognitiva? Sim, estaria mais do que correto, né? O grupo de onde eu fiz doutorado trabalha exatamente com essa hipótese. Muitos grupos no mundo trabalham com a hipótese hoje. Eu diria que a hipótese principal, que seria da inflamação mesmo, de você ter um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é o que estaria ocasionando o declínio da função cognitiva e da perda de memória. Contudo, a minha perspectiva e de alguns cientistas do mundo, ela difere um pouquinho. Como seria? Eu acredito que muitas das mudanças que acontecem de modo devido às circunstâncias do ambiente, né, elas não são responsáveis únicas por modificações epigenéticas que venham a comprometer a função cognitiva e a memória de quem quer que seja, indivíduos, ou se você estiver estudando em modelos animais. Então, hoje, muitas das mudanças que nós estamos susceptíveis, elas acontecem no período embrionário. Então, eu gosto de trabalhar mais com a hipótese hoje que mudanças que acontecem passadas, eu não vou nem dizer através de DNA, né? O feto herdou um DNA ali materno, herdou um DNA paterno. Contudo, durante o período gestacional, no terceiro trimestre, a mãe fumou muito, a mãe bebeu muito, comeu em excesso, fez uso de dieta hiperlipídica, né, comida com muita gordura, engordou bastante durante esse período gestacional. Essa criança, ela nasce normal, apresenta durante a idade escolar função cognitiva normal, e ao crescer ela nunca apresenta nenhum tipo de distúrbio. Contudo, lá atrás, naquele período embrionário, a morfologia das células gliais dela, e eu destaco aqui os astrócitos principalmente, foi modificada. Devido a essa criança ter sido colocada numa escolinha, os pais tinham uma boa condição financeira, então botou para fazer uma natação, botou para fazer um futebol. Esse é um menino que toma um iogurte, que tem uma boa alimentação dentro de casa. O nosso organismo tende a combater isso normalmente. Então, epigeneticamente, ele vai readaptando o organismo dele. Só que essas mudanças ocasionadas no período embrionários, elas podem ser modificadas novamente, devido a mudanças epigenéticas, devido ao seu comportamento de vida. Passou a fazer mais exercício, era um menino que sempre foi ativo fisicamente, fez escolinha de natação, escolinha de vôlei, enfim. Mas o que aconteceu lá no período embrionário não é deletado do nosso organismo. Essa memória celular, ela permanece. Então, qualquer deslize dessa pessoa na vida adulta, e principalmente após os 45 anos, no começo da meia-idade, e mais ainda após os 60 anos, nunca fumei maconha na vida, resolvi fumar maconha com 60 anos de idade. Fumei maconha em 3 meses e me tornei esquizofrênico. Eu conheço uma série de casos, eu trabalhei em manicômio judiciário de estado, de pessoas que você fala assim, mas o cara foi atleta a vida toda, o cara se alimentava super bem, mas existe um motivo que está lá atrás e que as pessoas desconhecem, né, que normalmente está lá no período gestacional. Então, isso é o que eu acredito. Existem diversos artigos publicados dentro dessa linha, eu mesmo tenho artigos publicados dentro dessa linha de raciocínio, mas é algo que você exige, para você fazer uma pesquisa de acompanhamento do período embrionário até o dia de morte, é uma pesquisa que ultrapassa, transcende gerações. Eu, quanto cientista, teria que ser talvez mais 2 cientistas, 2 gerações de cientistas depois de mim,
para a gente ter um N adequado e avaliar indivíduos do seu nascimento à sua morte e o que aconteceu naquele período gestacional. Então é algo que eu acredito que só a pesquisa animal tem como a gente, em animais, tem como a gente ter uma resposta mais fidedigna por enquanto nessa teoria, e a gente vem tendo, mas os resultados em humanos, linkando todos os períodos em uma mesma pessoa, porque a gente vê pesquisa no envelhecimento, pesquisa no período embrionário, pesquisa na fase adulta. Mas você não tem como dar esses 3 diagnósticos separadamente. É necessário que exista esse acompanhamento do período embrionário até o falecimento, né, do indivíduo, ao meu ver. Sim. Isso que você trouxe é muito interessante e assim, traduzindo assim tudo, né? As evidências, existem evidências de que você pode carregar uma herança genética de mau comportamento dos seus pais, mas você pode mudar esse comportamento do ponto de vista da atividade física, da boa alimentação, mas mesmo assim, por causa dessa herança genética, você tem que abrir o olho, não é isso? E não deslizar. Tô certo? Correto. Deixa eu só acrescentar uma coisa, pegando um pouquinho que o Fabrício falou, né? Você tocou levemente na questão da educação física, né? Da educação física escolar, né? A gente ouve muito falar assim, o exercício agudo, ele é capaz de melhorar, vamos dizer assim, o desempenho cognitivo, de repente num teste, né? Então, a gente usa muito esse argumento. Mas assim, nós temos uma educação física desvalorizada, né? Com falta de condições, o número cada vez maior de sedentarismo. Então, assim, essa sua fala, né, ela é muito, assim, de reforçar a importância da atividade física, do exercício, né, da educação física que prepare para a vida, que dê condições, que realmente acrescente informação, porque essa pessoa se torne, se mantenha ativa durante a vida, né. Então, assim, é o que você está falando, assim, não o exercício é capaz de, vamos dizer, frear esse declínio, que seria um declínio natural, vamos dizer assim. Não sei se eu fiz me entender. Sim, está corretíssimo. E eu não só concordo, vou sair um pouco do assunto, que é a memória, mas só para dar um adendo a isso que você falou, sinceramente, o meu ponto de vista é uma falta de interesse dos governos a nível mundial, não de todos, mas da sua grande maioria, porque a indústria farmacêutica ela gera trilhões, zilhões de dólares, euros, o que você imaginar, e o exercício, sim, seria usado como uma terapia preventiva. Existem inúmeros estudos, inclusive no Brasil. Eu vou te dar um dado aqui do Brasil. O NASF, quando ele começou, para quem não conhece, o NASF são os Núcleos de Apoio de Saúde da Família. Eles prerrogavam que era um médico, uma enfermeira, 4 técnicos, 4 auxiliares de enfermagem, e o resto eram pessoas que iam nas residências tentar levar questionários e trazer pessoas para participar. Não existia profissional de educação física. Quando o profissional de educação física foi inserido no NASF, para cada 8 equipes do NASF, um profissional de educação física. Cada equipe do NASF atendia 4.000 pessoas, ou seja, para um educador físico para cada 32.000 pessoas. E o NASF estava sendo implementado na época. O ex-ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, ele foi, por incrível que pareça, um dos pioneiros nisso, cara. E ele foi um dos responsáveis por implementar o profissional de educação física na cidade de Campo Grande, tá? E o que ele fez lá foi, ele colocou 2-1. Enquanto o governo federal era 8-1, 8 equipes para um profissional, lá eram 2 equipes para um profissional. E os resultados que ele teve lá foi o seguinte: houve uma diminuição do consumo de remédios de pessoas que eram hipertensas, diabéticas, obesas, na ordem de mais de 50%. Eu estou dizendo, não estou falando de pessoas que não tinham a doença, não. Estou falando de pessoas que já tinham uma patologia e que passaram a ter uma rotina de exercício físico e que diminuíram o uso de remédios em mais de 50%. Então, diminui gasto para o cofre público, diminui gasto para a pessoa doente que tem que comprar o remédio, melhora a qualidade de vida dessa pessoa substancialmente. Então, preventivamente, seria maravilha.
Mas, assim, eu não vejo grande interesse da maioria dos governos. Existem países em que isso funciona e funciona muito bem. Esses anos que eu morei fora, em que eu era coordenador de parte de fitness, tive muitas oportunidades de viajar pela Europa e outros continentes. Lá na Noruega, cara, as escolas de ensino fundamental, você vê os estudantes na rua com os professores. 40 alunos, 30 alunos, 20 alunos, fazendo caminhada coletiva, correndo. Eles são instruídos a terem uma vida ativa fisicamente desde cedo. Então, são países que você vai olhar o IDH desses países, dos países nórdicos, Dinamarca, Noruega, etc., são sempre primeiro, segundo, terceiro entre todos os países do mundo. São países que estimulam a prática de atividade física. Isso não quer dizer, mesmo com esse estímulo, você vai ter pessoas que não vão querer fazer e que não vão fazer atividade física, mesmo sendo estimuladas para isso. Né? É do ser humano. Então... É o hábito, né? Não tem jeito. Ô, Ricardo, olha só, agora falando mais especificamente do exercício, né? O exercício físico e o papel aí desse exercício físico, tanto na prevenção de declínio dessas funções cognitivas e da perda da memória, como também no tratamento. O que a literatura nos traz sobre isso, né? O que as evidências científicas nos mostram sobre o papel do exercício físico, tanto na prevenção como no tratamento desse declínio, né, da função cognitiva e também da perda da memória? Bom, apesar de estar sempre na mídia que o exercício físico promove benefícios à função cognitiva e memória, existem vários artigos que não reportam tais benefícios, tanto em modelos de animais quanto em modelos de humanos. Tá? Então, mas não ter um benefício perceptível e quantificável cientificamente para a memória quer dizer que não há realmente benefício para a memória, seria um primeiro ponto a se questionar. E aí eu vou usar aqui um exemplo da qualidade de vida. Nós, profissionais de educação física, e muitos que fazem ciência na área epidemiológica principalmente, utilizam vários questionários para avaliar a questão da qualidade de vida, mas aqui no Brasil eu acho que o que predomina é o SF36. E aí, mesmo sem haver diferença significativa, quando você compara os grupos controle, um grupo com a patologia, um grupo com a patologia que fez exercício físico, né? Mesmo sem haver um P menor que 0,05, se há um aumento nos índices desses questionários entre pré e pós-avaliação, né? Se foram 3 meses de intervenção de exercício físico, por exemplo, avaliou ele antes, aí um dos índices estava lá como 2,5, e aí 3 meses depois está como 3,5, a gente diz que tem uma melhora na qualidade de vida desse indivíduo. Sim. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que eu acredito que essa coisa que nós adotamos e que a ciência mundial adotou de P menor que 0,5 ou P menor que 0,1 é complicado para você gerir algo que indique 100% dos seus resultados. Ô, Ricardo, né? Então, ou eu vou ter um resultado extremamente significativo, Fabrício, para falar disso. Não sei se você concorda. Exatamente. A gente estava discutindo isso. Perdão? Desculpa, é porque na reunião científica nossa, né, o Fernando participa também, a gente estava discutindo exatamente, mais uma vez, né, vira e mexe, a gente fala desse P menor que 0,05, né, e aí assim, né, você pensar num trabalho que mostrou que um determinado tratamento, quando você roda a estatística, ele dá o P igual a 0,006, poxa, eu posso acreditar com 94% né, de certeza naqueles dados, mas quando você vai para o paper, você fala, não teve diferença, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí, né? Eu acho que a questão do índice de significância, ele é muito válido quando a gente quer realmente implementar algo que a gente tenha certeza que aquilo ali vai proporcionar um benefício absurdo. Claro. Mas o fato de eu não diagnosticar um benefício absurdo não quer dizer que não tenha benefício. É como o pessoal da farmácia usa muito o P menor que 0,01, né? Porque é um medicamento que pode, né, acarretar em diversos... E é isso que eu queria colocar. Na questão do exercício físico, o P menor que 0,05
talvez não seja mais adequado para a né? gente. Exato. Na farmacologia, ele é obrigatório, ele é mandatório. Eu não posso pegar um fármaco e jogar para a população sem ter certeza que eu não vou ter efeito adverso e correr o risco de botar todo mundo para ter efeitos colaterais múltiplos, né? Como, esse Pedro é uma relaxada agora com a vacina, né? A vacina não exerce assim, cara. Como no caso da cloroquina. É uma coisa bem simples, né? Não tem como. E aí, mas eu vou resgatar aqui a sua pergunta, porque falando sobre tratamento e prevenção. Sim. Então, quando a gente vai falar de tratamento e prevenção, o que é que a gente tem na literatura? Basicamente, que o exercício físico promove neurogênese. O que é neurogênese? Aumento do número de neurônios. Favorece aumento do número de sinapses, aumenta a expressão de neurotransmissores, ou seja, se eu tenho mais neurotransmissores sendo lançados nessas sinapses, esse sinal ele corre numa velocidade maior, então você tem um funcionamento melhor do seu cérebro. Então, o que a gente vê na doença de Alzheimer, por exemplo, é uma morte neuronal grande, certo? A gente tem muita morte neuronal, concomitante com uma redução de neurogênese. Já o declínio cognitivo no diabetes tipo 2, por exemplo, não é comum a gente ver essa morte neuronal. É mais comum a gente ver uma inibição de neurogênese e outros fatores, como diminuição de número de neurotransmissores, a interferência na lançadeira de lactato, mas morte neuronal não é tão comum. Então, os mecanismos moleculares que acontecem são diferem da intervenção do exercício físico de acordo à patologia, seja o Alzheimer, o diabetes mellitus tipo 2, a obesidade, enfim, eles não são idênticos. Sim. Eu trago aqui como curiosidade uma informação, existe evidência científica mostrando que o peptídeo beta-amiloide favorece a entrada de cálcio na mitocôndria. E isso acontece concomitante com o aumento de substâncias reativas ao oxigênio. Mas o que acontece é que quando a entrada de cálcio ela é bloqueada, a gente não consegue ver esses efeitos deletérios de perda de memória. Então, basicamente, o que acontece é, se há entrada de cálcio na mitocôndria, né, é normal que você tenha ATP. Isso é bom para a gente. Mas se ela entra em níveis acima do normal, você tem o que a gente chama de swelling mitocondrial. Seria a fragmentação e a perda de função. E aí outra coisa importante, morte celular. E outra coisa importante é que quanto mais a beta você tem, menor é o tamanho das mitocôndrias. Quanto mais saudável são os animais, sejam eles humanos ou animais em geral, maiores são as mitocôndrias. Então, talvez o exercício físico tenha uma importância muito maior para os portadores dessa doença do que o que se imagina hoje. Tem artigos de uma autora chamada Andrea Paula Lima, e eles falam sobre essa relação, para quem tiver interesse depois em procurar na literatura científica. Não falam diretamente sobre exercício físico muitas vezes, mas eles traçam essa linha que é importante para a gente. Ô, Ricardo, você comentou aí, né, esses mecanismos, e assim, e você indicou para a gente algumas referências, né, inclusive essas referências vão estar na descrição do vídeo, que você fala sobre o papel da erisina, né? Isso. E a erisina até teve em destaque aí durante essa pandemia, né, até uma possível relação dela, a capacidade dela de modular os genes relacionado à replicação do coronavírus. Isso é um grupo de São Paulo, né, então teve um pouco na mídia, mas a gente sabe da importância dela relacionada ao exercício. Como é que você faz essa ligação, né, erisina, a questão da memória, né? O que a gente tem na literatura em relação ao papel dela? Vou falar um pouquinho de erisina. Para adentrar esse tópico, eu vou compartilhar rapidamente aqui um slide, tá? Que é de um artigo meu que está aceito para publicação agora na International Journal of Molecular Sciences, tá? Ele está aqui como dados submetidos, mas não estão mais submetidos não, está aceito já, graças a Deus, e acho que em janeiro está sendo publicado. E o título do artigo é esse que vocês veem aí, se vocês quiserem, quem estiver assistindo aí esse nosso bate-papo, quiser procurar depois de baixar e dar uma lida, ficou bem bacana o artigo. Então, é como o exercício linkado à erisina, né? E as consequências na saúde mental e cardiovascular no diabetes tipo 2. Essa figura eu falo só da erisina, mostrando que o exercício físico leva à produção de PGC1-alfa,
Então, a PGC1-alfa, eu diria que durante umas 3 décadas seguidas aí, ela foi o principal alvo, né, foco de quem trabalha, de quem faz ciência com exercício físico, né? E recentemente, é algo muito recente, se descobriu que a PGC1-alfa, ela produz a FNDC5, que é a fibronectina 3, e aqui eu tenho mostrando para vocês justamente os terminais da fibronectina 3, e ela é clivada. Quando ela é clivada, ela perde não só esse terminal que está aqui eu mostrando como cortado, mas ela perde um outro terminal aqui também, e esse resíduo, que equivaleria justamente a essa parte da fibronectina 3 aqui, especificamente dessa figura, é chamada de irisina. Então, isso é irisina. Então, a irisina, ela é produzida apenas... Interrompi o compartilhamento. Interrompeu aí para vocês? Beleza. Beleza. Então, a irisina, ela é realmente produzida apenas mediante exercício físico, certo? Não existe outra maneira de você produzir irisina. Vou comer abacaxi. Não, você não vai produzir irisina. A ciência hoje mostra que a única forma de você produzir irisina no organismo de qualquer animal vivo é através da prática regular de exercício físico, ou aguda, não importa, da prática do exercício físico. Tanto de modo agudo como de modo crônico, você vai produzir irisina. E aí vem questões, né? Tem um artigo do ano passado que passou na mídia, falou muito de irisina. Tem esse artigo agora do pessoal da USP, que fala bastante de irisina. Mas, gente, isso não é uma coisa antiga, uma coisa nova, mas também não é tão nova. Então, tem um artigo de 2013, de Ran e colaboradores, que ele mostra que o exercício físico leva à produção de irisina, favorece neurogênese no hipocampo e favorece a preservação de memória. Então, é um artigo de 2013 que eu estou falando. Já mostra esses efeitos da irisina. Então, na verdade, é aquela coisa, está começando a ser divulgada essa informação agora, né? E as pessoas estão passando mais a avaliar. Diversos artigos com irisina mostram que ela tem a capacidade, em modelos animais de Alzheimer, de reverter o quadro de Alzheimer, né? De inibir o declínio da função cognitiva e a perda de memória no Alzheimer. Mas isso não foi mostrado ainda em humanos. O máximo que foi mostrado em humanos, com relação, até pela própria dificuldade do que eu explanei no começo, da gente fazer uma pesquisa a nível celular e molecular no cérebro de humanos vivos, foi feita uma análise de células de humanos, nesse artigo do ano passado, de 2019, e nas células, quando foi comparado, fez uma cultura primária, né? E aí nessa cultura pegaram um grupo controle, pessoas com Alzheimer, pessoas com outros tipos de demência, e colocaram essas culturas e jogaram irisina sintética, né, na cultura. E eles viram que as células humanas expostas a essa irisina sintética, elas tinham um aumento de BDNF, que é o fator derivado neurotrófico do cérebro, elas tinham um aumento de FNDC5, enfim, elas tinham um aumento de marcadores que favoreciam o crescimento e proliferação celular no cérebro, tá? Então, realmente, ela é o digamos assim, a coisa do momento na educação física, é a irisina. E apesar do Alzheimer ser a doença mais famosa, a gente tem abordado aqui no nosso bate-papo outras doenças sobre o tema, né? Esse artigo que eu mostrei para vocês mesmo, eu falo sobre a irisina no diabetes tipo 2, e eu vou trazer aqui para vocês uma informação bem bacana, que é o seguinte: tem uma pesquisa que são dados também não publicados ainda, tá? De uma palestra que eu assisti recentemente, de um pesquisador chamado João Duarte, da Suécia. Ele é um português, trabalha num laboratório na Suécia. E ele mostrou na pesquisa dele que o glicogênio estava afetado tanto no hipocampo quanto no hipotálamo de animais. Tá? Ele utilizou ratos Goto Kakizaki, se não me engano o nome dos ratos que ele utilizou, que são ratos mais susceptíveis a você induzir resistência. Na verdade, eles já manifestam a resistência à insulina. Então, mas ele não viu isso em outras áreas do cérebro, como o córtex frontal, por exemplo, tá? Então, o que ele viu foi alterações nos astrócitos desses animais, mas ele não viu alterações nos neurônios, em todas essas áreas que eu citei aqui. Então, basicamente, o metabolismo que a gente comentou aqui anteriormente, em doenças cerebrais que têm topografia específica, como a própria doença de Alzheimer, que é no posterior cingulado, no pré-punho,
ou a demência frontotemporal, que ela é um pouco mais frontal, elas poderiam estar correndo por problemas nos astrócitos e não nos neurônios, tá? Especificamente. Ou seja, existe um mundo de possibilidades a serem exploradas ainda. Outro exemplo é que no caso do diabetes tipo 2, é mais comum na literatura científica uma diminuição da neurogênese do que morte neuronal, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Então você tem muitas alterações sinápticas nas doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e obesidade, que não estão necessariamente associadas à morte de neurônios e que vão afetar a função cognitiva e a perda de memória. Legal. A gente fala muito do peptídeo beta, mas a gente tem duas outras grandes características numa doença como o Alzheimer, por exemplo, que seria a hiperfosforilação de tau, tá? E distúrbios na acetilcolina. A hiperfosforilação de tau, recentemente saiu um artigo mostrando que você vai talvez conseguir diagnosticar humanos 15 a 20 anos antes deles terem Alzheimer, através de resíduos de tau que estão hiperexpressos em humanos com 45, 40 anos de idade. Então foi um artigo fantástico, publicado esse ano. E alguns artigos têm trabalhado em cima da hipótese da fosforilação do tau com relação ao declínio da função cognitiva em doenças como o diabetes e a obesidade. Então, o que esse grupo do professor João Duarte, que eu comentei aqui, ele tem tentado reproduzir essas alterações de outros artigos, não só a pesquisa dele, mas tem tentado reproduzir alterações que artigos que utilizaram, por exemplo, high fat diet, né, dizem haver, porque tem muito artigo publicado que utilizou o high fat diet como modelo de resistência à insulina para induzir obesidade e diabetes em modelo de rato ou de camundongo, e que diz que tinha beta nesses modelos, né? E esse professor está tentando reproduzir esses artigos e ele não está encontrando a beta em nenhum desses modelos. Entendi. E aí, o que é que está acontecendo? Então, a gente, durante muitos anos, se achava que toda perda de memória em qualquer patologia, ela tinha uma semelhança tão extrema ao Alzheimer, que você tinha beta nas outras patologias. Sim. E o que a gente está vendo hoje é que não tem a beta nessas doenças metabólicas, a gente não tem a presença dos oligômeros. A proteína precursora amiloide, se você é ser humano, se você é animal, está vivo, você tem que ter no seu cérebro, né? Mas o normal é ela ser clivada pela beta e alfa secretase. Quando você tem o resíduo citotóxico sendo produzido, que é o A-beta 140 ou 142, ela é clivada normalmente pela beta ou gama secretase. Então você tem uma mistura de conceitos muito grandes, é tudo muito novo dentro da neurociências, o que dá margem a um mundo de pesquisas que envolvem memória e exercício físico hoje pra gente. Não só aí, viu, Ricardo? Na verdade, a hora que a gente olha para a célula é um mundo e um mundo obscuro. Essa que é a verdade. Né? A gente ainda está muito distante, né, de realmente conseguir entender todos esses processos e, mais do que isso, a relação entre eles, que é um pouco do que você falou. Agora, olha só, até saindo um pouco do intracelular, indo para o macro, eu vejo uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, e mesmo estudantes formados já, né, em cursos de saúde, incluindo a educação física, de entender o funcionamento do sistema nervoso central. E aí, falando especificamente da memória, você conseguiria nomear para a gente quais são as principais áreas do sistema nervoso central envolvidos com esse processo de consolidação da memória, e se essas áreas, elas já foi, em algum estudo, provado efeitos benéficos do exercício que podem ajudar a explicar esse papel do exercício em contrabalancear, entende? Os efeitos prejudiciais aí de perda de memória. Então, são duas coisas, né, que eu gostaria que você esclarecesse. É possível nomear quais são as principais áreas do sistema nervoso envolvidos com a memória e se o exercício, né, ele afeta de forma direta essas áreas? Sim, é possível. É dentro do que a gente tem atual. Só que eu costumo dizer que a neurociência ela muda a cada 24 horas. Então, se você deixa de ler os artigos que saem nas principais revistas científicas de saúde do mundo, e aí eu cito Nature, Science, Cell, né, semanalmente,
você está atrasado, você está obsoleto nas neurociências. Ou você lê, ou você tem um hábito constante, diário de leitura, né? Rara vai ser a semana que você vai ler menos do que 7 ou 10 artigos. Ou você tem esse hábito constante, ou você está atrasado no mundo das neurociências. No mundo da ciência, de maneira geral, mas principalmente das neurociências. As principais áreas de memória do nosso cérebro, Fabrício, hoje, que se fala, são hipocampo, né? Córtex frontal, córtex cerebral de maneira geral. O córtex, tanto o córtex quanto o hipocampo, ele tem diversas áreas. Então, por exemplo, dentro do hipocampo, a gente tem a área chamada corno de Hammond 1, que é o CA1, CA2, CA3. E uma outra área chamada giro denteado. Quem estuda o hipocampo a nível micro, acaba por estudar o giro denteado normalmente, dá ênfase, porque é no giro denteado onde ocorre a neurogênese no hipocampo. Mas todas as áreas são importantes, porque, por exemplo, é através do CA1 que você tem conexão com o córtex entorrinal. E aí você tem outras conexões, não só com o córtex, como com o cerebelo, com essas outras áreas do hipocampo. Então, um ponto que a gente... eu vou nomear primeiro as áreas e depois eu vou tocar no que eu gostaria de te dar realmente como resposta. Então, você tem o hipocampo, que é basicamente dito por ser responsável pela memória espacial. Córtex, que é considerado memória de trabalho. A amígdala é considerada como uma memória aversiva, onde todos os estímulos e respostas ao medo que você tenha vão ficar naquela área. Então, por exemplo, você foi assaltado e te deixaram nu, levaram toda a tua roupa numa rua em Belo Horizonte. E aí, toda vez que você passar por aquela rua, não é uma coisa sua, você não quer, mas automaticamente o seu cérebro vai te remeter àquele momento que foi um momento traumático, esse medo, essa resposta aversiva, que inclusive muito relacionada à teoria de Skinner, do condicionamento behavioral, ela é mais consolidada ela é mais estudada na amígdala. Você tem regiões de memória já comprovadas, inclusive a amígdala foi comprovado que existe neurogênese na amígdala. Durante muito tempo acreditava-se que a neurogênese só ocorria no hipocampo. A gente sabe que ocorre no giro denteado no hipocampo, na zona subventricular no córtex, na amígdala, no bulbo olfatório, tá? Então você tem diversas áreas do cérebro que estão envolvidas com memória. O cerebelo tem passado a ser estudado mais recentemente. E cada uma, ela tem um foco específico. Para a gente, que fazemos ciência, é importante a gente focar em algo específico. Então eu vou estudar o hipocampo, o exercício físico no modelo hipocampo. Só que o nosso cérebro não está desconectado. Então eu acredito que a ciência só vai avançar muito no campo das neurociências quando a gente tiver condições financeiras de fazer uma pesquisa numa escala em que a gente use uma quantidade de reagentes e de resultados, em que a gente conecte o resultado do que a gente está vendo no hipocampo, do que a gente está vendo no córtex, com o que está vendo na amígdala, tanto a nível celular, quanto a nível molecular, quanto a nível macro, em testes comportamentais, porque quando você estuda áreas isoladas, você perde a percepção do todo. Exato. E a gente acaba sendo tendenciado a dizer que uma determinada área isolada é a área principal naquele momento. Por quê? Porque a literatura científica diz. Só que é impossível, não tem nenhum pesquisador que consiga fazer trazer esse conjunto de informações. Exigiria muitos anos, muito dinheiro, maquinário e número de pesquisadores, incluindo alunos de iniciação científica, mestrandos e doutorandos, pós-doutorandos e professores envolvidos para te entregar esse resultado. Então, mais uma vez, é um campo que está aí para ser explorado, que permite ser explorado, tem muitas áreas. A outra tua pergunta, não lembro, uma foi com relação às áreas? Não, uma foi em relação às áreas, e a do exercício, na verdade, tem eu quero até que talvez você comente, tem um trabalho que você publicou, em 2019, que mostrou um papel do HIIT, né, aumentando a defesa antioxidante no cerebelo, mas, isso em camundongos, né, mas o HIIT não alterou nada no córtex, me corrija se eu estiver errado, tá? Sim. E parece que isso não teve uma relação com mudança de comportamento do animal. Então, e aí, como é que fica essa história? E aí eu acho que entra muito dentro do que você falou, né? Porque a gente tem que entender o sistema nervoso como um trabalho de equipe, né?
o sistema nervoso trabalha dessa forma, como rede. E aí você vê o efeito do exercício em uma área relacionada à memória, que é o cerebelo, que você falou que é coisa recente, né? E em outra área que também é relacionada à memória, você não vê o efeito do exercício, né? Comenta um pouquinho para nós. Aí já vem uma questão, Fabrício, mais morfológica, eu diria. Sim. Tá? Eu vou necessitar de uma explicação breve morfológica. Então, durante muito tempo, a gente cresce, eu cresci ouvindo, o homem só usa 10% da sua capacidade. Porque os neurônios são as principais células, os neurônios é o que nos faz pensar, é o que nos faz ter o raciocínio lógico, eles são os responsáveis por tudo. Bom, então eu vou te trazer uma informação. As principais áreas de memória do cérebro, a gente sabe que são o córtex e o hipocampo. E o córtex, ele está intrinsecamente ligado à formação da personalidade de qualquer ser humano. Tá? Inúmeras áreas relativas a emoções estão ali no córtex. Poucas pessoas sabem, que não é da neurociência, normalmente não vai saber disso. 80% das células do nosso córtex, 80% das células do nosso córtex são células gliais, não são neurônios. E a grande maioria delas são astrócitos. Quando você faz uma glicose radiomarcada por um PET scan, injeta, e você vai ver a glicose, onde você está tendo maior reação de glicose, consumo de glicose no cérebro humano, é córtex. E 80% dessas células são astrócitos. Então, hoje, já existe uma teoria que os astrócitos passam a serem as células principais do nosso cérebro, e não os neurônios. Que é um tipo de célula. Então, o cerebelo, lá no córtex a gente tem, se eu não me engano, porque isso mudou há poucos anos, houve uma mudança, que foi inclusive um grupo do Rio de Janeiro, do Roberto Lente e da professora Suzana Herculano Russell, né? E aí o professor Roberto Lente lançou um livro chamado 100 bilhões de neurônios. Mais recentemente, a professora Suzana Herculano provou que não são 100 bilhões, são aproximadamente 80 bilhões de neurônios que nós temos no nosso cérebro. Você fala assim, são bilhões. Tá, no córtex, nós temos aproximadamente 60 bilhões de células gliais e 16 bilhões de neurônios. Quando você vai lá para o cerebelo, inverte, nós temos um número que eu não lembro agora, para ser sincero. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tinha deixado umas anotações aqui, eu não lembro. Mas o número de células neuronais no cerebelo, ele é 5 a 6 vezes maior do que células gliais. Então, se eu não me engano, são 69 bilhões. Eu não achei aqui, mas se eu não me engano, são 69 bilhões de neurônios no cerebelo. Ou seja, quase a totalidade dos neurônios do nosso cérebro estão no cerebelo, comparado com as outras áreas. Interessante. Então, se você for levar o número de neurônios que nós temos no cerebelo e comparar com o hipocampo, córtex, amígdala, bulbo, estriado, é mínimo? Sim, com certeza. A grande quantidade é cerebelo. Então, possivelmente, nós tivemos esse resultado porque a gente foi atrás de marcações no cerebelo, e aí, ao ter os resultados que nós tivemos com relação à capacidade, ao estímulo da capacidade antioxidante, possivelmente nós tivemos uma maior resposta de neurônios, visto que o maior número de células lá são neurônios. Contudo, diversos artigos têm mostrado essa importância dos astrócitos, como eu falei aqui para vocês. Eu estou ainda procurando informação, não achei ela mesmo, para te dar algo específico, depois eu vejo, mas eu vou te dar uma outra informação. Então, existem grupos que eles tentam, inclusive um grupo do Rio Grande do Sul aqui, esqueci o nome do professor agora, se eu lembrar eu falo aqui até o final, mas eles avaliam os níveis ou as funções dos transportadores de ácidos monocarboxilíticos. Então, para ver se pode avaliar algum tipo de prejuízo no que se chama a teoria da lançadeira de lactato astrócito neurônio. Não sei se vocês já ouviram falar nessa teoria. Já ouviu, Fabrício? Não. Então, existe uma teoria, que é a teoria da lançadeira de lactato astrócito neurônio. A lançadeira de lactato só conhecia astrócito neurônio. Em outras células, no neurônio não. Isso. E aí existem já evidências que indicam que o lactato ele é extremamente importante para a formação e manutenção da long-term potentiation, né, que vai influenciar na nossa
consolidação de memória. E nessa hipótese, a grande maioria de lactato do cérebro, que ele é consumido pelos astrócitos e não pelos neurônios, né? Então, a hipótese diz que esse lactato ele está sendo consumido pelos astrócitos e não pelos neurônios. Então, a hipótese funciona mais ou menos da seguinte maneira. Ela diz que um terminal sináptico, ela vai liberar glutamato, e esse glutamato liberado, ele vai interagir com os receptores específicos, né? E, posteriormente, ele vai ser captado por transportadores de glutamato, né? E esses transportadores, eles estão presentes nos astrócitos. Essa captação, ela vai funcionar como um gatilho para que o consumo de glicose seja feito pelos astrócitos. Então, os astrócitos seriam os principais responsáveis nesse consumo de glicose, metabolizariam para lactato e enviariam este lactato para o neurônio pré-sináptico, como forma de substrato energético, como forma de alimento, para que a informação que vem propagando de um neurônio para o neurônio seguinte seja plausível de ser passada sem nenhum dano, sem nenhum prejuízo. Eu posso até abrir aqui, eu vou compartilhar aqui rapidamente, só para vocês... eu tenho que clicar aqui no share screen, né? Isso. Essa já está aí aparecendo para vocês, eu vou dar uma ampliada, né? Então, são esses dois caras aí, os responsáveis por essa teoria, desse shuttle, né? Da lançadeira de lactato ali, astrócito neurônio. Então, foi só para vocês terem conhecimento mesmo. E aí vocês podem ver o seguinte, eu botei essa figura só para mostrar uma coisa, uma única coisa. É o astrócito que está conectado às nossas artérias, à nossa circulação. Não é o neurônio. Sim. Então, qualquer figura que você pegar dessa lançadeira ou de qualquer outra função cerebral, é o pezinho do astrócito, você pode ver aqui em cima, astrócito, e aqui você está vendo a veia, né, a glicose aqui, e aí é o astrócito sempre que está ligado, né, à nossa circulação. Então, é ele que vai fazer diretamente essa intermediação. Não é o neurônio. Sim. Então, as teorias hoje estão começando a apontar possivelmente as células da glia, tanto os astrócitos como a microglia mais devido à sua função fagocítica, quando ela está hiperexpressa nas doenças que são pró-inflamatórias, como sepse, obesidade, diabetes, independente de ser Alzheimer, demências pelo corpo de Levy, toda doença inflamatória que ela chega num nível moderado a severo, ela leva a um declínio da função cognitiva. Ninguém tem capacidade cognitiva normal num processo inflamatório grave, num processo inflamatório que está saindo do moderado e entrando pro grave. E aí os astrócitos têm sendo apontados, né, junto com a microglia, porque a microglia, justamente nessas doenças inflamatórias, está muito expressa. Como ela está muito expressa, o papel que ela tem de nos manter saudável, que seria de fagocitar aquele neurônio que não está mais funcional, que não está mais tão legal, esse neurônio não está mais trabalhando direito, ela vai lá, fagocita, e aí traz um novo, um zerado, é como se fosse, tira esse jogador de campo, que ele está 30 minutos do segundo tempo, não está mais correndo tão legal, bota um outro aí agora, que está cheio de gás, vai correr por 5 nesses 15 minutos finais do segundo tempo. É o que o nosso cérebro faz. É o papel de suporte, né? Está muito expresso nessas doenças inflamatórias, ela passa a fagocitar esses neurônios. Sim. E fagocita os neurônios saudáveis. Sim. Então, mesmo saudáveis são fagocitados e as pessoas ou os animais são induzidos à perda de memória e de função cognitiva. Interessante. Ricardo, assim, a gente vê, né, o seu entusiasmo, você está na fronteira do conhecimento, né, do exercício. Então, você está, vamos dizer assim, na ponta, né, do novo, né? Você está na beira ali vendo o novo acontecer. Obrigado, gentil, mas não, viu? Estou bem, gostaria. Eu estou falando assim, essa área do conhecimento é a área, né, limítrofe, eu considero, tá? Agora, pensando assim na outra ponta, né, pensando em termos do exercício físico, na prática, na vida das pessoas, para quem está trabalhando com exercício físico, quem quer motivar o seu aluno, quem quer, né, prestar um bom serviço ao profissional de educação física, já é possível a gente falar em tipo de exercício ideal? A gente vê muito falando do exercício aeróbio, né, que eu já li, né, principalmente o exercício aeróbio, intensidade moderada. Você vê alguma coisa, eu vi que você comentou, deixa na descrição dos seus artigos aí, um trabalho sobre o HIIT, o Fabrício comentou, alguma coisa sobre treinamento de força.
É exercício de modo geral ou já é possível indicar um caminho aí em termos de tipo de exercício para a memória? Aí eu vou jogar contra a gente agora, Gripe. Não é nem exercício, é atividade física. Qualquer coisa. Se a pessoa levantou, está disposta a dar 10 minutos de caminhada, vai lá, faz seus 10 minutos de caminhada. A gente não tem o hábito, né? No Brasil, nós não construímos nossas cidades nos modelos das cidades europeias, dos Estados Unidos. Então, quando a gente pega esses artigos de fora, o pessoal sempre fala jardinagem, porque a maioria das casas tem jardins lá, o que não é nossa realidade aqui. Então, a nossa maior realidade aqui é a correria de andar para pegar o ônibus, de andar para pegar o metrô, para quem mora nas capitais, para quem mora no interior, às vezes tem uma comodidade, quem tem comodidade de ter um carro para se deslocar, evita, né, caminhar uma distância que às vezes é curta para o trabalho, que às vezes é de 2 quilômetros, e aí vai de carro, né? Então, o que eu recomendaria é tentar fazer o máximo possível, e é o que eu tenho tentado fazer, inclusive, porque até entrar no mundo da ciência, eu nunca tinha sido obeso na minha vida, né? Eu sempre fui aquele camarada cortado, trincado, sarado, dava muita aula de capoeira, malhava na academia, fazia personal, então eu estava sempre em forma. Depois que eu entrei no mundo da ciência, foi ladeira abaixo. Então, hoje eu procuro, todo tempo livre que eu tenho que ir no mercado aqui na cidade. Às vezes o mercado é lá em cima, subindo 2 ladeiras muito grandes de onde eu moro. Não sei quanto dá em distância, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, para ir 2 a 3 quilômetros para voltar. Então, se eu estou com tempo, eu não vou de carro, eu vou andando. Tá? Porque, infelizmente, essa rotina louca da vida moderna faz com que a gente não tenha tempo de ir na academia, se exercitar. Muitas pessoas não têm condições de contratar um personal trainer. Então, se você pode fazer qualquer atividade física, faça. Se você tem dinheiro para pagar um personal trainer, pague. Você vai ter resultados melhores. Tem dinheiro para frequentar uma boa academia, fazer a musculação, fazer o exercício aeróbico, fazer uma natação, fazer o exercício resistido, fazer o exercício de endurance, faça. Né? Então, faça o que tiver ao seu alcance, mas faça. Só não deixe de fazer. Porque na medida que você deixa de fazer, a coisa complica. Legal. Ó, Ricardo, mas me conta aí. Deixa eu tentar puxar a sardinha aqui para a educação física de novo. Não é possível. Poxa, tudo bem. Dá receita aí, né? Não, assim, fazer atividade física, né? Entendo, né? É melhor do que não fazer. Mas, assim, você conhece estudos que compararam, por exemplo, o efeito do HIIT versus aeróbio versus treinamento de força sobre a memória, seja de forma preventiva, como tratamento animal, humano? Você conhece essa literatura aí? Será que tem, assim, estudos? Tem, Fabrício. Tem, não são muitos, tem, mas aí, antes de falar desses artigos da memória, eu vou te apresentar os problemas. Então, quais são os principais problemas? A grande maioria das pessoas que estão envolvidas hoje no mundo, né, com neurociências não são professores de educação física. Ponto 1. Então, memória é neurocientista. Neurocientista hoje, a grande maioria é biólogo, é biomédico, é médico. Temos poucos profissionais de educação física na área de neurociências no mundo, comparado para o todo neurocientista. 2, a grande maioria devido a esse fato, com exercício físico, são por pessoas que nunca prescreveram exercício físico da vida, não fizeram uma faculdade, fizeram formação na área, inclusive chamam erroneamente. Eu vou arriscar, eu não tenho um percentual, eu nunca fiz isso percentualmente. Tem aquele artigo nosso, que a gente publicou recentemente, de revisão sistemática em modelo animal com Alzheimer, que fala de alguns protocolos e mostra que existe uma lacuna de exercício resistido em modelos de Alzheimer. Eu não tenho a porcentagem, por exemplo, que eu tenho naquele artigo para dizer com exatidão. Mas o que eu diria hoje para você, né, que é sem uma base científica sólida, sem fazer uma revisão sistemática, mas 75% dos artigos que estão publicados aí, avaliando memória e exercício físico, não foi memória e exercício físico. Foi memória e atividade física. A grande maioria não sabe nem o que é prescrever o exercício, qual é a diferença do exercício agudo, subcrônico e crônico.
E assim, qualquer coisa. A grande maioria das pessoas, das pessoas que fazem pesquisa nessa área, para eles, tanto faz fazer 4 semanas de exercício ou fazer 3. Ou 10 minutos coisa. ou 1 hora, então, ou baixa intensidade ou alta intensidade. A gente tem uma lacuna disso, Fabrício, muito grande, e aqui eu vou indicar os artigos para quem quiser ler, inclusive vocês, se tiverem interesse, da Wendy Suzuki, W-E-N-D-Y Suzuki. Nós vamos colocar Ela é a neurocientista mais famosa do mundo hoje na área do exercício físico. E ela é uma prodígio, né? O que é uma prodígio? Ela ganhou um prêmio na Society for Neuroscience, muito nova, né? Ela vem fazendo pesquisas e publicando artigos sobre exercício agudo. Ela publicou um artigo muito importante mostrando que o exercício agudo, né? Não o exercício crônico, o exercício agudo, aeróbio, ele era capaz de ativar e modificar estruturas celulares no córtex. E aí, se você pegar todo o contexto da nossa conversa, ela tem um artigo fantástico também falando sobre modelo similar de exercício físico no hipocampo. Ela tem tentado buscar a quantidade ideal de exercício físico que deveria ser prescrita para que nós tivéssemos o máximo de benefícios a nível de memória no cérebro. E ela não é uma pessoa que foi criada dentro da educação física. Se você olhar os prêmios que ela ganhou, que eu falei aqui no passado, não são relativos ao exercício físico, que são prêmios importantes. Mas hoje, ela como professora, numa universidade importante, ela se dedica a pesquisar isso. E ela é, eu diria que a principal e a mais famosa neurocientista do mundo que trabalha investigando exercício físico e memória, exercício físico e cérebro de maneira geral. E ela tenta, se você for buscar o currículo dela no Google, você vai ver que a biografia dela, ela coloca que ela hoje está buscando a correta quantidade para se ativar ao máximo as áreas cerebrais, para que nós tenhamos diversas áreas cerebrais, para que nós tenhamos o máximo de benefício do exercício físico, né? E é uma tarefa muito árdua e que vai demandar talvez aí centenas de anos para a gente alcançar isso. Mas fica a dica. Talvez a gente nem nunca alcance. Fica a dica aí principalmente para os estudantes, né, de educação física, que existe um mundo a ser explorado aí, né? Sim, tudo é muito novo, Fabrício. Tudo é muito novo nas neurociências. E como eu disse, tudo muda a cada 24 horas. Então, conceitos básicos de fisiologia humana mudam a cada 24 horas. Eu tinha deixado para as partes de perspectivas, mas já vou compartilhar aqui com vocês, porque já encaixa bem no momento. Eu tenho falado muito isso durante a apresentação. Então, compartilhando aqui com vocês, deixa eu passar aqui o slide. Ixi, não está passando? Passou. Esse artigo aqui, ele foi publicado em 2015, se não me engano, se não me falha a memória. Tá? Ele foi em uma letter na Nature. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. O camarada estava fazendo o seu doutorado e ele estava fazendo uma pesquisa. E como todos nós, ele aprendeu a dissecar cérebro do jeito que eu aprendi, do jeito que outras pessoas aprenderam. Ele decidiu tentar deixar as membranas do cérebro de camundongos intactas para que ele conseguisse realizar, fazer análise dessas membranas, porque demandava isso ao doutorado dele nessa época. E aí, ao fazer a análise, os resultados davam errado, e ele e o orientador dele achando que estava tudo dando errado, né? E eles não conseguiam entender os resultados, porque eles botavam para marcar e aparecia um monte de linfócito, eles botavam para marcar de novo e aparecia um monte de linfócito, e eles queriam que a quantidade de linfócitos fosse mais baixa, porque não tinha, em teoria, o que nós estudamos de anatomia na graduação na área de saúde é que os canais linfáticos, eles terminam ou começam nos linfonodos do pescoço. Qualquer livro de anatomia do mundo, em qualquer língua que você pegar, mostra isso hoje. E aí ele descobriu canais linfáticos, é o que mostra essa figura aqui, no cérebro de camundongos. Antes de publicar esse artigo, ele pegou 2 cadáveres, fez a mesma marcação para canais linfáticos. Você consegue ver essa marcação na letra B aqui, bem clara, em humanos, tá? Então, basicamente, o que esse camarada descobriu foi o seguinte: existe sistema linfático, existem canais linfáticos no cérebro
de camundongos e no cérebro de humanos. Até aí, beleza, foi o primeiro artigo. De lá para cá, já tem vários artigos publicados sobre esse tema, e isso é um breakthrough. Quando esse artigo saiu, eu era estudante de doutorado, eu estava começando o meu doutorado, e eu falei, pode preparar, daqui a 30 anos esse camarada vai ganhar o Nobel. E eu continuo acreditando que vai, porque é um breakthrough. Ele muda a fisiologia, ele muda os canais de aquaporina, ele muda tudo que a gente estudou a vida inteira de bioquímica a nível de cérebro. Toda a bioquímica básica que um médico está estudando hoje, que a enfermeira está estudando hoje, que o profissional de educação física está estudando hoje em qualquer faculdade do mundo, está obsoleta perante os dados desse artigo e os artigos que saíram depois dele. Só que existe um mundo a ser descoberto a nível fisiológico, porque você tem pouquíssima gente fazendo pesquisa nessa área hoje no mundo. Então, você tem que fazer a marcação. Então, você tem o nosso faxineiro do organismo, que é o sistema linfático, que retira as impurezas. Você tem ele presente no cérebro dos mamíferos agora. E o que é que isso diz para a memória? Então, a gente conversou o tempo inteiro que a principal, né? A nossa hipótese aqui que a principal, o principal meio de que leva uma pessoa, independente da patologia ou condição, a desenvolver a perda de memória e declínio da função cognitiva é o processo inflamatório. E aí o que acontece é que a gente tem um canal, uma porta de entrada e saída, coisa que a gente não tinha para pesquisar antes. A gente tem o nosso faxineiro que estava lá só, que em teoria terminava aqui nos linfonodos do pescoço. Para os curiosos, esse artigo quando saiu, ele diz que o sistema linfático no sistema nervoso central, ele começa atrás do platô cribiforme, que seria atrás do nosso nariz aqui. Então ele começaria por aqui e se estenderia por todo o cérebro. E posterior a esse artigo é um artigo fantástico para quem quiser ler, tem figuras e vídeos em 3D, fantástico, mostrando perfeitamente os canais sanguíneos, os vasos linfáticos, como eles estão concomitantes um ao outro, perpassando. Foi um artigo fantástico, então tem muita coisa, Fabrício, muita coisa. As neurociências, elas mudam a cada 24 horas. E existem muitas mudanças para serem providas nos próximos 30 anos aí, para os profissionais de saúde de maneira geral. Eu acredito que daqui a 10, 15 anos, essas mudanças que eu citei aqui agora já estarão nos livros de anatomia. Só que você sabe que existe um processo, então outras pessoas, outros pesquisadores de outros continentes, de outros países, vão ter que achar esses canais linfáticos também, já tem sido publicado, vão ter que ter publicações analisando como esses canais linfáticos ajudam ou atrapalham na doença de Alzheimer, no diabetes, e como o exercício físico pode estar favorecendo a atuação dele para que haja o clearance, a limpeza do peptídeo beta-amiloide, no caso da doença de Alzheimer, para que haja o clearance, né, do processo inflamatório em doenças como a sepse, como diabetes, como doença cardiovascular. Tem artigo, você que é da área de cardio, tem inúmeros artigos mostrando que doenças cardiovasculares afetam o processo cognitivo. Então, a gente tem um mundo a ser descoberto, literalmente um mundo a ser descoberto e a publicar, que é o principal. Com certeza. Ricardo, assim, a gente vê que é um mundo, né? Eu acho que a gente ficaria aqui horas falando sobre isso aí, como você disse, eu ficaria o dia inteiro, né, falando sobre esse tema. Dava para papel aqui. Mas eu tenho o papel aqui de não deixar o vídeo ficar muito extenso, né? O Fabrício me deu essa tarefa chata aí. E aí a gente vai mais encaminhando para o final da entrevista, mas assim, eu queria deixar, né, que você colocasse as suas palavras finais, alguma coisa que a gente não falou, que você acha que é importante que seja dita, alguma mensagem para quem é da área, especificamente quem trabalha com exercício físico. Eu acho que a principal mensagem hoje é dizer que esse momento ruim que a ciência está vivendo vai passar. Né? É impossível, a gente vive num mundo globalizado e qualquer processo que envolva reações políticas contrárias à ciência, ele não vai durar muito tempo no mundo atual que a gente vive, em nenhum país do mundo, porque os outros países serão afetados e eles não vão deixar isso acontecer. Então, quem está aí fazendo seu mestrado, seu doutorado, pode investir na área, pode seguir seu caminho com segurança, porque no futuro próximo essa batalha vai ser vencida, e quando ela for vencida,
as coisas não só voltarão ao normal, como eu espero que novas universidades federais sejam abertas, novos concursos apareçam e com muitas vagas aí para quem está trilhando o caminho da ciência. E para quem está na graduação, às vezes, eu não gostava muito de estudar quando eu estava na graduação. Eu sempre fui considerado um aluno CDF nas escolas por onde eu estudei desde primário, ginásio, mas a verdade é que eu nunca gostei muito de ficar em livro. Eu era do esporte, meu negócio era jogar bola, eu estava na seleção baiana de futsal, eu estava na seleção baiana de vôlei, na quinta série, na sexta, na sétima, na oitava, lá no estado que eu morava, então eu era voltado para o esporte, mas sempre nunca fui de estudar muito. E meu gosto pela ciência, ele começou mais no segundo grau e veio aflorar na vida adulta, né? Eu não esperava, como eu disse, nem que eu voltasse para esse mundo devido aos percalços que a minha vida teve. Mas é um mundo que eu sou apaixonado, assim como eu fui apaixonado e sou ainda pelos esportes que eu fiz ao longo da minha vida. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço e gosto muito. E se você gosta de estudar um pouco, não precisa. Às vezes vocês veem alguém dando uma palestra, que é mais um bate-papo, não é uma palestra, e se acham intimidados por um motivo ou por outro, não fiquem. Não fiquem, porque isso é como qualquer coisa na vida. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta, ninguém nasceu sabendo fazer nada. Então tudo se aprende, e o principal é que você queira trabalhar. Se você quer trabalhar, se você quer aprender, você vai conseguir conquistar o seu espaço. Perfeito. Sensacional. Ricardo, a gente tem uma tradição aqui a gente até já conversou sobre isso, né, aqui no nosso canal, de pedir dicas culturais, né, que podem estar relacionadas sobre o tema ou não. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, aí se você puder deixar pra gente, né, vídeo, filme, livro, né, qualquer série, qualquer coisa nesse sentido aí. Vou deixar aqui alguns, Gripe, para vocês. Espero que vocês gostem das minhas dicas, porque filme e livro, às vezes, não é algo que vai atender. Que nem eu gosto de chocolate, outro gosta de morango, outro gosta de baunilha. Então, o gosto varia muito. Então, eu estou dando aqui minhas sugestões, que podem não ser as mesmas de outros neurocientistas, tá? Eu vou compartilhar a tela, que eu preparei, inclusive, um slide para isso. Legal. Não? Então, filmes e livros. Eu vou começar aqui falando de um filme muito famoso, que eu acredito que a maioria das pessoas que estejam vendo este vídeo no YouTube já devem ter visto, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez. Né? Ele é bem romântico, bem leve, né? Bem gostoso de assistir, não retrata com fidedignidade o que acontece na maioria dos casos de demência. A gente tem vários tipos de demência, a gente não entrou neles especificamente, como demência pelo corpo de Lewy, Alzheimer, demência cardiovascular, mas enfim, é um filme gostoso de assistir, que dá uma introdução nesse meio. Para quem gosta de série, a gente tem aqui o Grey's Anatomy. A mãe da Meredith Grey, em Grey's Anatomy, ela morre com Alzheimer. E durante a série, em diversos momentos, a Meredith, que é a personagem principal dessa série, ela lembra da mãe em momentos de situações com Alzheimer, já retrata algo mais real. O Richard Webber, que é um dos médicos dessa série, desenvolve Alzheimer também. E a esposa dele, quando falece no meio da série, também desenvolve Alzheimer. Então vocês têm algumas situações, normalmente acontecem em capítulos diversos dessa série, onde eles se lembram do seu ente querido que já foi, e eles lembram como era conviver com aquela pessoa com Alzheimer, tá? Mas aí você tem um filme que eu gosto muito, que é Para Sempre Alice, que ele reflete o que a gente chama de Early Onset Alzheimer's, que o Alzheimer é tido uma doença que acomete pessoas mais idosas, mas quando ela acomete pessoas abaixo dos 60 anos de idade, a gente chama ele de Early Onset Alzheimer. O Para Sempre Alice é um filme que retrata muito bem o que acontece com as pessoas que começam a desenvolver o processo de declínio da função cognitiva e da perda de memória no Alzheimer. Então, esse filme retrata bem o que acontece na doença. É um filme bem bacana, o Para Sempre Alice. Ô, Ricardo, Oi. Você já viu um documentário chamado Alive Inside? Não vi. Muito bom. Ah, tá. Eu vou deixar também, depois você dá uma olhadinha, e quem quiser também, eu deixo aqui na descrição, que ele utiliza a música para pessoas com demência. Eu acho que é um documentário interessante também, depois eu te passo. E Bacana, acho que vale a pena. Acho que é com pessoas com Alzheimer mesmo, né, Fernando?
E ele faz uma playlist da vida da pessoa e a pessoa consegue relembrar de algumas passagens. É a hora que bota o fone, né, Fernando? Poxa, é muito interessante. Assim, é muito bacana, é muito bacana sensacional. demais. Aqui, pessoal, Fabrício, você tinha falado aquela hora para o pessoal anotar, então fica aqui, ó, esse livro chama Healthy Brain, Happy Life. Então, cérebro saudável, vida feliz. Né? Tá em inglês, você não vai encontrar esse livro em português. É da neurocientista que eu falei para vocês, que faz pesquisa hoje com exercício físico, que é a doutora Wendy Suzuki. Né? É um livro mais leve, né? Apesar de abordar alguns aspectos, assim, mas é um livro mais leve sobre a vida dela, onde ela comenta como o exercício físico impactou a vida dela, tá? E como o exercício físico fez ela passar a ter atitudes mais positivas perante a vida. E ela hoje acredita piamente que o exercício físico tem a capacidade de mudar as células do nosso sistema nervoso central a tal ponto que você mude até como pessoa, né? E uma das coisas que ela comenta no livro é que ela diz eu te amo pela primeira vez para os pais dela na vida, só na vida adulta após começar a rotina de fazer exercício físico. Então, abrange nossa área, muito bacana esse livro. E aí, entrando num livro mais específico, o livro Memórias, é um livro que ele começa dando conceitos sobre o que é memória, o que é cognição, aborda diversos tipos de memória, então o público em geral consegue ler, consegue se identificar com esse livro bem, mas ele começa, o autor é Ivan Izquierdo, é um neurocientista muito famoso a nível mundial, ele é brasileiro, na verdade ele é argentino, radicado no Brasil, inclusive foi homenageado na International Brain Research Organization Meeting, né, no nosso encontro da IBRO, em 2015, que aconteceu no Rio de Janeiro. É um encontro que acontece a cada 4 anos. Ele foi homenageado, na época ele tinha mais de 800 artigos publicados na área de neurociências. Então ele é um brasileiro, neurocientista, e hoje não sei quantos artigos ele tem, possivelmente já deve ter ultrapassado os 1000. Estou falando de algo que foi em 2015. E é um livro bem bacana, mas que ele vai incrementando o nível de dificuldade, tá? Ele começa a falar de aspectos fisiológicos do meio para o final do livro, de maneira mais específica. Mas dá para ler e ler bem. Você começa com uma leitura bem leve, bem tranquila, né? E ele aborda esses aspectos fisiológicos, não é o tempo inteiro, não. E aí, o principal livro, né, das neurociências no mundo hoje, assim, que eu diria que é o mais estudado por quem é neurocientista, que é já algo mais específico para quem já quer entrar na área, ou quer se familiarizar com a área, ou já está na área, é obrigatório comprar. Se não tem condições de comprar, pode baixar em PDF, que isso aqui é a sua Bíblia, né? Para você aprender o básico, para dali você poder passar a ter senso crítico. É o Princípios de Neurociências, né? Que é de autoria do Eric Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2002, pelas suas descobertas de como funciona, né, a transmissão sináptica ali, o contato neurônio-neurônio. Então, a grande maioria e muitas das coisas importantes que a gente tem nas neurociências, a gente deve às descobertas do Eric Kandel. E essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês. E vou pegar de novo, vou anotar com vocês aqui direitinho o documentário, que eu vou querer assistir sim depois. Muito bom. Tá, joia. Sensacional. As dicas aí. Bom que vai estar na descrição, então, né? É importante falar pro pessoal que isso tudo vai estar na descrição. Eu coloco todos os links dessas dicas do Ricardo, que é sempre bom a gente, né, ter dicas de profissionais diferentes, com uma visão diferente. Ricardo, vou te agradecer muito, né? Eu aprendi muito com esse bate-papo aqui. Muitas vezes são temas, né? São discussões bem aprofundadas mesmo, né? Não é a minha área, mas assim, foi muito proveitoso. Eu, como profissional da educação física, aprendi muito e abriu, né, várias possibilidades. Muita coisa que você falou, sinceramente, eu não tinha a ideia, mas o seu entusiasmo, a sua paixão contamina a gente, e eu te agradeço pela sua disponibilidade, pela sua compartilhar o seu conhecimento com a gente. E eu que agradeço, Gripe, aí, a oportunidade que vocês me deram de poder participar e dar alguma contribuição aí ao bate-papo e ao canal de vocês. Espero ter atendido as expectativas de quem está assistindo e as suas e a do Marco Fabrício também. E vamos trabalhar, né? Porque eu estou aí junto com vocês e a gente tem aí mais
dois anos aí de parceria ainda para publicar muito, fazer bastantes pesquisas na área de neurociências. É isso aí. Estaremos juntos, Ricardo. Obrigado, viu? Foi espetacular a sua entrevista mesmo, né? Vou reassisti-la nas minhas madrugadas. Muito obrigado. Obrigado de novo aí pela oportunidade. E não sei nem o que dizer, porque o Gripe falou ali no meio da entrevista, mas eu sou raia miúda, orelha seca, como a gente diz no popular, no meio das neurociências. Estou bem longe dos grandes das neurociências do mundo, mas assim, sou muito dedicado ao que faço, bem apaixonado e gosto. Então isso dá para mim uma grande vantagem em cima de muitos que às vezes tiveram só a oportunidade, a porta aberta, ou viram ali um bom mercado para ganhar dinheiro. Então, eu realmente gosto do que faço e isso facilita muito a minha vida. E obrigado aí mais uma vez pela oportunidade que vocês dois me deram. Nós que agradecemos. Viu? Valeu demais. Então, falou, pessoal. Obrigado, Ricardo. Fabrício. Falou, valeu, Fernando. É isso aí. Terminamos mais uma entrevista, né? Mais um vídeo, mais um tema super interessante, com informação nova. Acho que foi muito proveitoso, eu aprendi muito e espero que vocês também tenham gostado, né? Então, eu gostaria de pedir a vocês, né, o compartilhamento dessa informação, o like de vocês, né, o joinha de vocês é fundamental para ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse é um conteúdo de relevância. Se possível, divulgue isso para os seus amigos, espalhe esse tipo de informação, porque é uma informação de ponta, é evidência científica e pode ajudar muitas pessoas. Não é isso aí, Fabrício? Isso aí, Fernando. Sensacional, né? A entrevista com o professor Ricardo, trazendo aí informações, né, científicas, mas de forma que alcance o grande público, né? E esse é o interesse aí do nosso canal. Então, fica também aí o pedido, né, para quem assistir esse vídeo, que além de compartilhar, também dê sugestões aí de temas, e eu espero encontrar todos vocês na próxima entrevista. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Até.